Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Fabiana Pavanelli, psicóloga infanto-juvenil, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, principalmente para vocês que têm crianças em casa, sobre nós ensinarmos para a criança sobre o valor do esforço e que esse esforço é mais importante do que o resultado final das tarefas que ele vai executar. Isso vai ajudar o seu filho a ser mais resiliente e a saber encarar aquela nota vermelha, se ela acontecer, de uma forma diferente, focando mais no esforço dele em aprender do que na nota em si. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário também com sugestões para novos vídeos. Esse é mais um capítulo da nossa série Os Livros da Fabi. Nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante com base aqui no livro O Pote Vazio. Esse livro ele foi escrito e também ilustrado pelo Martins Fontes e ele também é da editora, vamos ver a editora, Selo Martins. É tudo dele. Mas é um livro muito bacana para você ter em casa, vale muito a pena. Esse é um dos primeiros livros que eu adquiri quando eu comecei a estudar psicologia infantil. Foi indicação de uma pessoa muito querida também. E esse livro ele traz a história de um menininho que ele morava em um lugar onde tinham muitas árvores, muitas flores. Todos ali na cidade admiravam as flores e a natureza. E ele sabia que ele tinha um dom em cuidar de plantas e fazer com que essas plantas, essas árvores florescessem, porque ele se dedicava a isso há muito tempo. Ele recebe uma oportunidade, junto com todas as outras crianças da cidade, para que eles possam se tornar um imperador da cidade, porque o imperador já estava com uma idade avançada e precisava escolher um sucessor. Esse imperador ele entrega para essas crianças uma semente e ele pede para que elas cuidem por um ano daquela semente. E quem trouxesse para ele o melhor possível seria eleito o imperador. Então ele vai lá junto com todas as outras crianças que tinham uma grande expectativa em se tornarem ali o imperador daquela região e pega a sua semente. Ele cuida dela com todo carinho, porém a semente não germina. Ele troca essa semente de vaso, ele faz tudo o que precisava fazer. Ele faz o melhor possível dele com muita dedicação. Só que o tempo passa e essa semente não brota, não acontece nada com aquele vaso. Ele tem um pote vazio. Um ano depois, chega ali o tempo onde ele teria que levar aquele vaso onde se imaginava que ele teria ali uma grande flor, uma árvore, algo assim, para apresentar para o imperador. Porém, ele só tem um pote vazio. E ele tem uma escolha a fazer: levar o pote vazio com o melhor possível que ele fez, ou então levar ali alguma outra planta dizendo que aquela era a planta que o imperador, a planta que germinou a partir da semente que o imperador entregou para ele. Ele chega a ter uma situação no livrinho onde o amigo até tira sarro dele, porque o amigo tinha um pote, um vaso com uma planta enorme, e ele tinha apenas um vaso vazio. Porém, o pai desse personagem é muito sábio. Ele, vendo que o filho estava triste com tudo que tinha acontecido, ele dá um conselho muito sábio. Ele diz assim: você fez o seu melhor possível, e o melhor possível deve ser levado ao imperador. E ele cria coragem e leva aquele pote vazio até o imperador. Só que quando ele chega lá, ele tem uma grande surpresa. Todas as crianças tinham vasos com plantas e flores enormes. Só ele tinha um pote vazio. Ele foi a última criança a se apresentar para esse imperador.
E o imperador perguntou: por que você vem até mim com esse pote vazio? E ele responde: chorando. Esse foi o melhor possível que eu consegui fazer. Eu plantei, eu reguei, eu troquei de vaso, eu adubei essa semente, mas não deu em nada. O imperador então abre um grande sorriso e ele diz: você vai ser eleito imperador, porque você trouxe para mim a verdade. Você fez o seu melhor possível e não mentiu. E aí ele olha para as outras crianças e pergunta: eu não sei onde é que vocês conseguiram essas plantas, porque as sementes que eu entreguei para vocês, elas estavam queimadas. Elas não iam dar em nada, não iriam germinar. E aí aquele personagem, né, o menininho, fica muito feliz e ele é eleito o imperador daquela região. E ele traz para nós, como pais, a importância de ensinar a criança a fazer o melhor possível. Mesmo que aquele melhor possível não gere para ela os resultados que ela espera. Pode ser que ele vai estudar para uma prova e ele estudou muito e a prova não teve ali o resultado que ele esperava. Quando vocês vão fazer uma atividade em casa, ele pode muitas vezes se comparar com alguém, com o irmãozinho, com o primo, ele pode acabar se comparando com os amigos da escola. Mas o que nós precisamos sempre trazer para a criança, e isso é muito importante, gente, guardem isso, anotem, deixem salvo no coração de vocês. Mais importante do que o resultado final das atividades que as crianças vão fazer é ensinar para elas que o melhor possível, o esforço, a dedicação, fazer do jeito delas, fazer até mesmo as atividades de uma forma autoral, não tendo a necessidade de fazer como um colega já faz, isso é mais importante. Então, meus queridos, ensinem para as crianças que o esforço delas a fazer, da tentativa de fazer cada atividade, é o mais importante. Pode ser que ele estude 2, 3 dias e aí no final das contas ele não consegue ali a nota que ele esperava. Mas o esforço dele é o mais importante. Pode ser que em uma competição ele se esforce e não fique no primeiro lugar. Mas a dedicação, o esforço e tudo que ele aprendeu no processo é o mais importante. Isso pode ajudar as crianças a diminuírem as comparações com os coleguinhas, a entender o porquê que elas precisam estudar para as provas, que elas não precisam focar nas notas e sim em revisar os conteúdos para identificar se elas realmente conseguiram aprender. Isso ajuda também a reduzir a ansiedade frente a situações onde elas serão testadas, onde os conhecimentos delas estarão ali à prova. E isso também faz com que elas consigam olhar para elas mesmas, se valorizarem e entenderem que o melhor possível é o que mais importa. Fazer o melhor possível de uma forma que ela consiga se perceber, aprender e mostrar também que ela é capaz de aprender.